ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico com uma linguagem bem-humorada e ajudar vocês a entender questões de saúde mental da melhor forma possível. Rindo! Hey, hey, hey. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo esse podcast já desistiram da gente e a gente tá só existindo, né? Ai, não tenho mais esperança. A gente pode mudar para da melhor forma possível, como der. Como Do jeito que der. Bom, então para quem não me conhece, eu sou Marcelo Rigoli, sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo e comportamental, sou professor universitário de pós-graduação, tenho mestrado e doutorado em cognição humana aqui pela PUC do Rio Grande do Sul e vale sempre lembrar, a receita do chimarrão é simples, água e erva mate. Então siga-me para mais dicas. A gente vai transformar agora no podcast culinária. Isso, toda semana uma receita. Receita simples, né? Gostei. E eu sou Anne Rigoli e venho mais uma vez bater na mesma tecla, mas é porque esse é um assunto que nos deixa muito felizes, né? Muito obrigada à nossa comunidade por todo o apoio e carinho que vocês têm nos dado, né? São coisas como essas que servem de combustível para que a gente siga fazendo esse projeto e ajudando mais as pessoas a entenderem questões de saúde mental, né? Da melhor forma possível, rindo. Sem vocês, a gente não teria ideia para nem metade dos episódios que já saíram, então fica aqui o nosso muito obrigada, né? Pra eu dizer obrigado também? Pode dizer. Obrigado também. Então, Marcelo, sobre o que nós vamos falar hoje? Eu acho que eu me esqueci. Não lembro. Hoje vai ter várias piadolas dessa. Hoje o episódio vai ser sobre memória, né? Isso. Como dizia Pete, memórias não são só memórias, são fantasmas que me sopram aos ouvidos coisas que eu nem quero saber. A poetisa, né, do século XXI. Fica aí. Então, Marcelo, e o que diabo é essa memória, Marcelo? Então, memória é uma coisa, não é novo, né? A gente fala de memória há muitos anos já. E tem vários conceitos, várias propostas sobre o que é memória, inclusive fora da psicologia, né? Então, a galera da história, por exemplo, né, de historiografia, usa o conceito de memória, que tem outros significados, por exemplo, né? O pessoal de arquivologia também. Tem a ver com linha do tempo, pelo visto, então. Também, né? Tem a... E catalogaliza... Como é? Soletrando... Lugar. Calatagolização. Não, como é que fala essa palavra? Catalogação? Obrigada. Tem a ver com isso? Tem. Desculpa, gente. Eu não tô bem não, cenourinha. Eu esqueci como é que falava a palavra. Quem nunca, né? Aí é problema na memória, né? Exato. Não, na verdade aqui é um problema de linguagem. Mas falando em linguagem, nosso cachorro vai ficar expressando sua linguagem agora. Obrigada, Tesla. Mas sim, e o que é essa memória? Na parte da psicologia. Isso. Aí dentro da psicologia também vai ter as vertentes, mas eu vou falar aqui da psicologia cognitiva e das neurociências, tá? Tem uma definição do Gazzaniga, que quem é meu aluno sabe bem quem é, que a memória, então, é a capacidade do sistema nervoso de manter e recuperar habilidades e conhecimentos. Então, essa capacidade possibilita que os indivíduos levem informações de experiências e armazenem-nas para posterior recuperação. Então, a gente trabalha pelas palavras que eu usei aqui, né? Você deve ter sacado que a gente usa muito o que a gente chama de metáfora do computador, né? Então, a gente tem a ideia de que a memória faz parte desse processamento da informação, e que a gente vai ter um input, né? Vai ter uma entrada de informação, que nem, por exemplo, a galera tá ouvindo o podcast agora. Isso é um input sensorial, né? Tá vindo ali o arquivo, tá sendo reproduzido nos alto-falantes ou nos fones, e tá entrando pelo ouvido interno e se transformando em informação, né, elétrica no cérebro, que tá indo pro centro auditivo, tá sendo processado e tá sendo codificado, né? E isso tá passando por uma série de processamentos ali que pode fazer um armazenamento dessas informações. Então essas informações, elas vão ficar guardadas ali para posterior recuperação. Então amanhã, se vocês forem comentar
comentar sobre esse episódio com alguém, vocês vão estar usando a memória, né? A memória que foi codificada, armazenada e aí vai estar sendo recuperada igual um arquivo no computador. Só que de uma forma bem mais complexa e menos precisa, né, do que no computador. E aí a minha linguagem, né? Porque eu já me trato como se fosse um computador. Tudo que eu falo é como, sei lá, minha placa-mãe tá superaquecendo, essas coisas assim, né? Tu já usa a metáfora do computador, né? Sim. Eu acho muito mais fácil. É um jeito, sei lá, um jeito que eu consegui de falar sobre as coisas que eu sinto e que acontecem comigo e que as pessoas entendem. Quer dizer, nem todo mundo entende, né? Mas aí a maioria das pessoas que nasceu na mesma época que eu, que viveu o advento da internet, né? Vai pegar todas as referências. Mas assim, vamos seguir no processo da memória aí, né? Então a memória é um negocinho aí que é, tipo, você retém eventos na sua cabeça que volta e meia você pode recordar, tipo, acessar esse arquivo, não é isso? Ou eu tô... Isso, pode ser eventos, pode ser informações, pode ser uma coisa que você aprendeu, uma reação emocional. E, então, assim, por que, Marcelo, que a memória falha? Ela pode falhar em qualquer uma dessas etapas. Então, por exemplo, a gente recebe muitas vezes as pessoas com supostas queixas de memória, né? Eu esqueço muitas coisas, não sei onde eu guardei a chave, mas muitas vezes isso é um problema de atenção, que faz com que esse input sensorial, ele não passe por um processamento adequado para ser codificado, guardado e recuperado, né? Às vezes a memória pode falhar porque deu um problema na codificação. A pessoa ela não consegue transformar aquilo em algo guardável pelo cérebro, né? Por exemplo, às vezes pessoas têm alguma dificuldade de processar linguagem, né? Tem gente que tem, às vezes, uma dificuldade de processamento visual, né? Pode ser também na parte do armazenamento. A pessoa presta atenção, a pessoa codifica bem, mas na hora de guardar a memória, ela não é guardada bem, ou é guardada de errado ou diferente. Que acontece muito quando as pessoas estão alcoolizadas, ou muito estressadas, né? É que rola aqueles apagões, né? Durante um trauma, que a pessoa por fica exemplo. só com uns flashzinhos, assim. E tem uma coisa que acontece comigo, que eu queria até saber de ti, assim, se tem alguma explicação aí nas neurociências, que é toda vez, por exemplo, que eu vou escovar o dente. Como isso é uma coisa que é rotineira, que eu faço sempre, e às vezes eu esqueço que eu escovei o dente, assim. Tem a ver com, tipo, o tanto de eu fazer toda hora e eu não consigo lembrar se eu fiz no dia, porque tem tantas memórias disso daí que, sei lá, se perde no meio? É possível que isso aconteça? Sim, isso é bem comum de acontecer, especialmente com coisas que a gente faz com frequência, né? Então tem um ritmo de fusionamento de memória, né? Então todo dia você acorda e vai escovar os dentes. Quando eu te perguntar assim, tenta mentalizar, lembrar da última vez que você escovou os dentes. Muito provavelmente vai ter uma certa interferência nessa memória e ela vai ser uma amálgama de várias vezes que você parou de manhã para escovar os dentes. Porque é muito parecido, né? Então entra no banheiro, pega a escova, põe a pasta, põe na boca, escova de um lado. Se olha no espelho. Se olha, pensa, né? Nossa, eu tô envelhecendo, olha essa ruga aqui, né? Isso aqui, escova, gospe, Sim. olha pro espelho de novo e pensa, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Aí escova. Então é com esse diabo dessa memória que a galera que tem TDAH tem as suas dificuldades? É por causa disso, tipo, no armazenamento, na falta de atenção na hora de armazenar ou essas coisas assim? Não desse fenômeno que a gente falou agora. Desse fenômeno que a gente falou agora acontece muito no toque, especialmente o toque de checagem. Então a pessoa sai de casa e pensa, será que eu fechei e desliguei o fogão, né? Os TikTok que tá na moda, né? Eu desliguei o fogão, está aqui, tá desligado, não tem nenhuma chama. Sai de casa, será que eu desliguei o fogão? Porque a memória de ver a tua mão girando ali, desligando o fogão, tem 1001 já na tua cabeça. E aí é muito difícil a gente ter certeza se essa que eu tô lembrando é a de hoje, ou é a de ontem, ou é a do ano passado, ou é uma mistura que minha cabeça tá inventando, né? Aí no TDAH, especialmente o tipo desatento, a gente vai ter um problema na codificação, né? Porque... É isso, a hora de brilhar. Pra quem não sabe, o Marcelo é TDAHinho. Isso. Desatento. Então... Só hora de brilhar, amor. Falar sobre
você agora. A entrada da informação, ela vai ficar muito prejudicada, porque vai ter o input sensorial, que a gente diz, e aí tem uma coisa que a gente chama de memória sensorial, que ela é muito breve, que é assim, esses milésimos de segundo que a imagem do nosso olho fica na consciência, da parte tátil aqui, e é isso que vai pra atenção, né? E aí vem até a teoria, na teoria, o que se usa na... A gente até tava vendo o vídeo do Gaveta esses dias, dos frames pra fazer vídeo. Esqueci. Esqueci. Na animação? Isso, né? Que assim, aquilo ali se usa dessa nossa memória sensorial, né? Que vai ter ali 24 frames, um atrás do outro, que vai parecer que é movimento, porque a nossa memória sensorial, ela vai juntar isso, né? E vai transformar isso num movimento. E aí, da atenção pra memória de curto prazo, é que o TDAH falha. A gente tá olhando, tá passando pelos estímulos ali, mas às vezes não tá processando, né? A cabeça tá pensando lá, né? No ciclo menstrual das minhocas, e aí tu não tá prestando atenção no filme. E tem muita gente que confunde bastante a falta de engajamento com a desatenção, né? E com a falta de memória. É uma coisa assim, é um confundidor. Eu acho que esse episódio vai ser bem importante pra deixar bem claro pras pessoas, assim, o que de fato é a memória, o que de fato é uma perda significativa na parte da memória, né? E o que esses transtornos têm, né? Tipo, o que é a falta da memória ou tipo, algum déficit na memória, né? Pode causar nesses transtornos. Porque assim, uma das coisas que fazia eu achar que eu tinha TDAH era que eu não lembrava muito das coisas, eu não conseguia memorizar muitas coisas, assim, muitas palavras. Eu tenho dificuldade de memorizar palavras. Mas se você colocar números e figuras na minha frente, eu memorizo numa rapidez, assim, que é tipo... é outro nível. Olha lá, eu me achando, né, com o negócio do QI lá, da superdotação. Mas assim, agora eu me perdi, tá vendo? Fiquei desatento. Tá. Já me perdi no que eu ia perguntar. Mas a memória, o que eu quero dizer assim, essa dificuldade que eu tenho de memorizar algumas coisas, pode ser algum indicador de algum diagnóstico, alguma coisa mais severa, alguma patologia? Ou é normal todo mundo ter um pouco de falta de memória, assim, eventualmente? Porque, assim, uma das coisas que a galera costuma comentar quando fala assim, poxa, minha memória tá falhando, será que eu tenho Alzheimer? Sempre é o clássico, né? Então, assim, é realmente um indicativo de Alzheimer? Sei lá, a pessoa se desesperou ali e não é isso, mas até onde a falta de... o déficit na memória, assim, é algo prejudicial e até onde é ok, é aceitável, assim. A gente esquecer é normal, inclusive necessário. Inclusive, tem uma condição rara que envolve a pessoa não esquecer nada. E as pessoas vivem uma vida bem atormentada. Por exemplo, a gente falou sobre luto, né? O luto, em parte, é uma capacidade de esquecer, né? Não de esquecer a pessoa ou esquecer o que aconteceu. É a gente ir diminuindo a intensidade da memória afetiva, né? Então, quando a gente, por exemplo, é que tem vários tipos de memória, né? Mas depois a gente pode entrar nisso. Mas esquecer de coisas é normal, tá? A gente vive, especialmente hoje, num mundo onde a gente tem muito mais informação do que o nosso cérebro foi desenvolvido, né? Pela seleção natural para processar, né? Então, é muito comum a gente ter momentos de esquecimento e tal. O que realmente é preocupante é quando isso começa a afetar na prática a vida da pessoa, né? Do tipo, eu esqueci o nome das pessoas da minha família e aí eu não consigo lembrar, a não sei que alguém fale. Eu tava indo pro trabalho e no meio eu esqueci como é que chega no meu trabalho e não consigo lembrar e fico perdido na rua. Eu começo a esquecer como faz e o que são coisas muito usuais do meu dia a dia e eu não consigo trabalhar, né? Então, aí é que a gente começa a ter um prejuízo de fato, né? E aí vão ter certas condições ou certos momentos de vida onde vai ter uma perda mais acentuada, né? Então, por exemplo, a gente tá por um momento estressante de vida, a memória, a atenção não vai funcionar legal. A gente tá num momento mais avançado de idade, né? Tá lá com seus 60, 70, alguns tipos de memória não vão funcionar como funcionavam quando a gente tinha lá seus 15, 20 anos, né? Isso é normal. Mas tipos de memória? Isso, tá. Existem tipos de memória? Existem vários tipos de memória, tá? Meu Deus, você falou
falou agora com um sorriso no rosto, o olho brilhou, essa hora de brilhar, né? É seu hiperfoco, né, meu amor? Confessa. Eu só fiz o meu mestrado sobre isso, mas nada demais. Apenas 2 anos da sua vida sobre isso. Bom, a gente tem 2 jeitos de classificar as memórias, né? A gente vai ter um jeito no sentido temporal, e a gente pode entender isso como uma linha do tempo, que é esse que eu tava falando agora, né? Então, tem a entrada sensorial, né? Aí vai ter a memória sensorial, que vai passar pela atenção, memória de curto prazo, codificação, memória de longo prazo, né? Uma das formas da gente entender isso é cronologicamente, né? Então, aqui a gente tá falando desses 3 tipos de memória, que primeiro passa por uma memória sensorial, depois para uma memória de curto prazo e depois uma memória de longo prazo, né? Então a gente... Esse negócio de memória sensorial tem a ver com a gente, tipo, sentir um cheiro na rua e lembrar de uma pessoa? Sei lá, às vezes eu tô na rua e eu sinto um cheiro do perfume da minha mãe, assim, aí eu lembro que era o perfume da minha mãe. Não, isso é memória de longo prazo. Ah, então vamos explicar melhor aí, porque eu já não tô entendendo. Tá. Vamos pensar na sequência. Imagina que você é um computador, né? Tu já pensa assim, né? Você é um computador. Né? Eu sou um computador. Aí, tu tá me ouvindo falar aqui sobre memória. Isso tá entrando pelos teus ouvidos e pelos teus olhos, porque tu tá me vendo, né? Quem tá em casa não tá me vendo, né? Só me ouvindo. E a memória sensorial é esse pequeno momento em que o barulho do teu fone tá batendo no teu tímpano e ele tá virando informação sensorial que fica brevemente disponível pra ir pra tua memória de curto prazo. Tá, peguei. Acho que eu peguei. Tá? Aí quando ela vai pra memória de curto prazo, é quando a gente fica, que é o que a gente chama de memória de trabalho também. Lembra aquela que você foi super bem nos testes? É a memória de curto prazo. Lá vem de novo. Né? Isso é curto prazo? É memória de curto prazo, ela dura alguns segundos. É de trabalho, no caso, né? É, isso. Ela é um tipo de memória de curto prazo, tá? E aí, se ela passa da memória de curto prazo e ela sofre uma consolidação, ela vira uma memória de longo prazo. É tipo Divertidamente. Isso, tipo as bolinhas do Divertidamente. Das memórias. Isso. Né? Só que isso é só no sentido cronológico, né? Aí, as memórias de longo prazo, elas vão ter tipos diferentes de memória. Por exemplo, a gente vai ter 2 principais eixos, assim, que a gente separa as memórias, que são as memórias explícitas e implícitas, né? Então, vai ter as memórias explícitas, que a gente consegue colocar em palavras, por exemplo, e que a gente se lembra de forma consciente sobre elas, e vai ter as memórias implícitas, que a gente não faz esforço consciente para lembrar, mas que elas estão lá, né? Então, o que vai ter de memória explícita? Por exemplo, tu me dizer o que tu almoçou hoje. Isso é uma memória explícita. Tu me dizer quem foi Pedro Álvares Cabral. Isso é uma memória explícita, né? Ou declarativa, que a gente chama, né? Então, que você consegue nomear, você consegue dizer. Aí essa, a gente vai separar em 2. Que é a memória episódica e a memória semântica. A episódica é o que tu almoçou. A memória semântica é quem é Pedro Álvares Cabral. Eu acho que eu tô começando a me ligar no que você tá falando. Né? Então, episódica é literalmente um episódio da tua vida, né? Então... É tipo assim, no Divertidamente, acho que o Divertidamente, ele ilustra muito bem esse negócio assim. Porque tem as bolinhas, né? Aí as bolinhas que são selecionadas pra ser as bolinhas lá dos troféuzinhos que estão na área mais importante. VIP, assim, fica lá na estantezinha deles, ali no centro ali. São essas memórias de longo prazo, né? São memórias, sei lá, edificantes. Que nunca vão sair da memória da cabeça da Riley, né? Aí tem todas as outras bolinhas que são sugadas pelo aspiradorzinho lá. E essas são as memórias... Como é que você fala? De curto prazo. Que ela fica ali, você puxou, foi lá pro montão da biblioteca das memórias, só que algumas... Se foi pra biblioteca, elas podem ser... já é de longo prazo, se foi pra biblioteca do filme. Tá, então acho que eu não entendi. Tá, vamos de novo, então. O lance é, quando foi pra biblioteca, virou de longo prazo. Isso. E aí, elas podem ser de 2 tipos. Pode ser uma memória de... quando eu me mudei pra tal casa e eu vi que lá tinha um quarto só pra mim, daí eu fiquei muito feliz. E aí eu lembro que na parede tinha um desenho. Isso é um episódio da tua vida, né? Só que daí tem também que tu sabe o endereço dessa casa
que tu se mudou. É na rua tal, número tal. Só que isso não é um episódio da tua vida, né? Não é um momento, é uma informação. Então é tipo aquela musiquinha, é a musiquinha que eles cantam que não sai da cabeça da Riley o tempo todo, que eles puxam a memória, que é a musiquinha, não sei o que lá, do dente, do comercial de pasta de dente, eu acho, que tem a musiquinha que ficou na cabeça. A letra de uma música é uma memória semântica. Uma memória episódica seria você lembrar do dia que tu tava no show da banda e aí tu tava cantando a letra. Bom, aí isso é um episódio da tua vida, né? Agora, saber a letra da música é uma memória semântica. Entendi, podemos seguir. Podemos seguir? Tá. Podemos seguir. Por exemplo, essa memória episódica que eu falei é uma que com a idade fica mais difícil da gente recuperar, muitas vezes, né? Ou até de criar novas memórias, porque o cérebro, ele funciona diferente com a idade, né? Agora, a memória semântica a gente mantém bastante, né? Essa questão dessa patologia do Alzheimer, né? Como é que fala? É transtorno? É um transtorno? Não é uma síndrome? É um transtorno. Eu não sei. É um transtorno. Alzheimer, né? Uhum. E ele mexe bastante com a questão da memória. É basicamente isso. O Alzheimer? Sim. Daí, o lance esse Alzheimer, ele aparece mais numa idade mais avançada ou qualquer pessoa pode ter, assim? Qualquer pessoa... Porque eu fiquei curiosa agora. Qualquer pessoa que esteja numa idade mais avançada. Vírgula, né? Qualquer pessoa... Tipo assim, em qualquer idade pode se ter, ou é mais uma idade mais avançada? Não, é a partir de uma certa idade a gente começa a poder ter os sintomas. É uma doença que é muito associada com o avanço da idade, né? Com a velhice, né? Como a gente chama, né? Tá. Então é nessa hora, por exemplo, quando as pessoas que têm Alzheimer, os senhorzinhos, assim, geralmente não reconhecem os netos ou não reconhecem os filhos, mas ficam chamando, sei lá, pela mãe, pelo pai, essas coisas assim. Então, que tipo de memória é esse que eles recorrem, assim, que eles recobram? Então, isso é memória semântica, né? Então, saber quem é quem, né? Saber que teu neto é teu neto, por exemplo, né? E o que acontece, na verdade, nessa degeneração do Alzheimer, é que a pessoa ela vai perdendo a memória e a tendência é que ela seja, a gente chama de trás para frente, né? Então, não raro, essas pessoas começam a esquecer primeiro quem são os netos, aí depois esquece quem são os filhos, aí depois esquece quem são os parceiros, eles né? Mesmos. E aí, por fim, até esquece quem são eles mesmos, né? Então, agora, por exemplo, a memória implícita, né, ali não declarativa, ela fica muito, muito preservada nessas pessoas, né? Tem até um vídeo que tava rolando em alguma dessas redes de vídeo, tipo... Nas webs? Nas interwebs. Era um websítio aí que tinha um vídeo que era assim, que era uma pessoa conversando com outra no sofá e ela tava filmando essa outra pessoa, né? E daí essa outra pessoa tava no meio da conversa, assim, né? Esse cara pergunta assim, por que você tá me chamando de pai, né? Daí a mulher responde, porque você é meu pai. Daí ele diz, mas eu não sei quem você é. Ele disse, não, eu sou tua filha. Ele, mas eu não lembro disso. Daí ela, não, tá tudo bem. Como é que tu te sente de estar aqui conversando comigo? Daí ele, eu me sinto bem. O que tu sente em relação a mim? Ah, eu sinto que eu gosto de você. Daí ela... E que eu me sinto confortável contigo. Né? Me sinto bem quando eu tô perto de ti. E daí ela disse, então tá, não precisa saber quem eu sou e eu não preciso saber quem você é. Nós somos duas pessoas que se gostam conversando. Daí ele, tá bom. Né? Eu choro com esse vídeo. Não. É muito fofinho. Então, basicamente o que ela fez ali foi apelar pra essa memória implícita, né? De ele gostar dela, do afeto que ele tem pela pessoa, pelo lugar que ele tá, que talvez ele não vai saber nomear quem ela é, não vai ter essa memória semântica de quem ela é, ou a memória episódica de quando ela nasceu e de quando ele criou ela. Mas ele tem essa memória implícita de que ela é uma pessoa que ele ama. E tá bom. Então, assim, tipo, quando vem por exemplo, eu vejo você. Então, automaticamente vem uma memória de coisas boas, porque eu gosto de você. Então, assim, toda essa sensação que eu tenho de estar perto de ti, toda vez que eu chego perto de ti, que eu sinto o seu cheiro e me sinto bem, assim, isso tudo é memória implícita. Isso, que entra lá, lembra do condicionamento clássico do Pavlov, do cachorro, do sino que se toca. Isso é um tipo de memória implícita, né? É, o que ficou conhecido com aquele Corra, o filme. Não sei. Que era a mulher que ficava raspando a xícara
xícara, a psiquiatra ficava raspando a xícara toda vez que falava com o cara lá pra fazer o procedimento nele. Isso. Acho que eu não vi esse filme, eu acho. Ou menos... Você não viu? Ah, não. A gente vai fazer o Marcelo ver, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tenho a memória episódica de ter visto esse filme. E uma coisa, me veio uma dúvida, assim. Você falou dessa memória implícita, que é uma memória que meio que a gente não controla muito, né? Às vezes, quando a gente tá voltando pra casa e que a gente nem presta atenção direito qual é o caminho que a gente faz, que a sensação que a gente tá dirigindo no automático. Isso também tem a ver com memória implícita? Assim, tipo, seu corpo vai, sei lá, seus braços estão dirigindo, estão segurando o volante e vão botar para um lado, pro outro que tem que ser, porque é o que você já se acostumou a ir pra casa, o caminho de casa. Seria isso? Isso é o que a gente chama de memória de procedimento, memória procedural, né? Então, dirigir o carro, né? Isso é um bom exemplo de uma memória não declarativa. Se eu pedir pra gente descer ali embaixo na garagem e tu me mostrar, Anne, me mostra como é que dirige um carro. Tu acha que tu conseguiria fazer isso? Não consigo, porque eu sei dirigir. Exato. Agora, né? Tu acha que tu conseguiria fazer isso facilmente, me mostrar como dirige o carro, assim, sentar, dirigir e me mostrar pra eu ver? Não, eu teria que pensar no que falar. Não, sem falar. Já tá tão... Sem falar, só me mostrar. Ah, então ok, sim, com certeza. Tá, ótimo. Se eu for ter que ensinar, é outra coisa. Presta atenção no que eu tô te perguntando. Ô, burra! Presta atenção no que você tá falando. Ouve o que você tá falando. Sim. Se eu te pedisse pra você dirigir na minha frente, você conseguiria facilmente? Sim, tá. Com ansiedade de performance, mas sim. Conseguiria, sim, porque eu sei dirigir. Tá, aí sim. Agora, se eu te pedisse, explica pra mim, verbalmente, sem demonstrar nada, sem fazer movimento, sem chegar perto do carro. Me explica. Não consigo. Como... Exato. Não vai rolar. Por isso que é uma memória não declarativa. A gente não coloca em palavras. Meu Deus, fez todo sentido na minha cabeça agora. Fez o boom. Vocês ouviram daí a minha cabeça explodindo. É o cu caindo da bunda. Por isso que, por exemplo, a tua área de conhecimento é uma área que envolve aspectos muito práticos, né? Então, não faria nenhum sentido só ter aula teórica. Teria que ter aulas práticas pro aluno ir lá e botar a mão na massa. Do mesmo jeito que, por exemplo, nas áreas da saúde tem os estágios, que a pessoa precisa ir lá cortar uma pessoa para saber como faz a cirurgia. Eu preciso atender um paciente para saber como é ser terapeuta. Isso eu não vou aprender. Andar de bicicleta, né? É uma boa memória. Cozinhar, né? Saber como corta uma cebola. É verdade, né? E é por isso que às vezes tem a galera que faz as coisas bem rapidão, assim, né? Porque já fez tanto, já tá tão fixado na memória que acaba ficando mais rápido, né? Isso, fica automatizado, né? Então, tanto que tem uma expressão que diz que a gente proceduraliza, né? Então, tanto que quando a gente começa a aprender a dirigir, quem tá ouvindo a gente já teve essa experiência, a gente tem que pensar em tudo, né? Tá, eu vou sentar, eu vou botar o cinto, eu vou ver se o carro tá desengatado, vou girar a chave, e daí eu vou pisar na embreagem, e daí eu vou pisar no freio, e daí, tipo assim, e depois que a gente aprende, a gente não fica passando verbalmente isso na cabeça. A gente torna isso um procedimento, a gente torna isso uma memória implícita, né? Ah, que viagem. Eu tô adorando esse episódio, eu não tava dando nada pra esse episódio. Que saco falar de memória. Não, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, né? Lembrar as coisas. Aí eu ia ficar triste, assim, poxa, mais um episódio pra eu ver que eu sou toda zoada. Mas não, eu tô achando o máximo, assim, de entender como é que as coisas funcionam na nossa cabeça, né? Porque é isso, assim. Tem coisas que, tipo, por exemplo, você comentou que é aquela condição que a pessoa não esquece de nada. Uhum. Eu nunca parei pra pensar que existia a possibilidade de alguém no mundo ter uma condição de que não esquece de nada, assim. E aí eu tenho outra coisa, por exemplo, que tu falou ali, da memória de trabalho. E eu fiquei mais curiosa sobre isso, assim. Como a gente falou ali no episódio do meu diagnóstico, eu passei por uma avaliação neuropsicológica e na avaliação foram avaliados alguns critérios, assim. Foi avaliada a minha memória, né? Tem essa memória de trabalho que foi fora da curva. O Marcelo vai saber falar melhor o que foi que aconteceu ali na minha memória de trabalho. E você pode me explicar como é que funciona essa memória de trabalho, assim? Só pra aproveitar que esse episódio aqui é sobre isso, né?
E tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu queria saber um pouquinho mais. Então, a memória de trabalho, ela é essa memória de curto prazo que tá ali, né? Então, se a gente for pensar, ela é como se fosse um buffer, né? Ela é o que fica entre o que a gente experiencia e a nossa memória de longo prazo. Ela é o que intermedia. Então, ela não é só uma memória no sentido de armazenar coisas, mas ela também processa coisas, né? Então, ela vai fazer essa intermediação entre tudo que a gente sabe, tudo que a gente é, tudo que a gente aprendeu, a nossa linguagem, né? Com o que a gente tá experienciando no momento, que a gente tá vendo, que a gente tá ouvindo, né? E isso vai fazer essa nossa experiência consciente do que tá acontecendo, né? Então, que nem agora as pessoas estão me ouvindo falar, certo? Por que elas estão entendendo o que eu tô falando? Primeiro, porque elas sabem a língua portuguesa, certo? Então, tá ativando a função de linguagem, né? Segundo, eu tô referenciando uma série de coisas que elas já ouviram falar, né? Eu falei de carro, dirigir, a gente falou de bicicleta, a gente falou de cheiros e perfumes. Elas sabem o que isso tudo significa. Elas têm memória sobre essas coisas, elas têm conhecimento sobre essas coisas. E quando eu falo assim, tipo quando a gente vai almoçar e a gente pega uma folha de alface, isso tudo também está ativando, por exemplo, o sistema visual, um conceito de alface, né? O que significa ir almoçar. Isso tudo é juntado por essa memória de trabalho, né, que vai criar essa experiência na nossa cabeça, de estar, por exemplo, sei lá, a pessoa agora tá lavando a louça, né, e tá ouvindo o episódio e tentando entender o que é memória de trabalho, né, e aí ela tá juntando todas essas coisas, ou seja, é algo banal, é algo do nosso dia a dia, mas é algo cognitivamente extremamente complexo, né, por isso que ele é muito suscetível a ter problema, muito suscetível a dar falha, né, e não à toa fica bem no córtex pré-frontal, que é aqui na parte da frente da cabeça, na testa, atrás dos olhos, que é a parte mais sofisticada do cérebro, né? E aí tá junto ali com outras funções executivas, né? Como planejamento, controle inibitório, né? Essas coisas. Amor, você tá viva? Você tá aí? Eu tô processando. Eu tô processando a informação. É porque isso, assim, eu realmente fiquei muito curiosa como é que isso funciona, porque na hora da minha avaliação, no teste, eram quantas... Você sabe quantas fases eram? Eram 6, 7 fases? E eu acho que, é assim, basicamente o que aconteceu. Tinham algumas séries de números e letras que eu tinha que falar, e elas estavam todas embaralhadas, assim, tipo, e eu tinha que colocar em ordem numérica e depois em ordem alfabética. E aí, geralmente, as pessoas chegam ali na quinta, na sexta fileira, né, por aí, e eu fui na oitava, nona, ou 10ª, não sei como é que funcionou. Tipo, eu passei do esperado e não errei nenhuma, um negócio assim. Ou errei uma, não lembro. Foi alguma coisa assim. E isso avalia a minha memória de curto prazo, né? Isso, tua memória de trabalho. E uma coisa que ela falou... A Mayla falou assim que geralmente quem tem TDAH tem dificuldade com esse tipo de memória. Uhum, porque, por exemplo, assim, ó, pra você ficar, por exemplo, esse teste que tu fez, né, os números e as letras embaralhadas ali, pra você conseguir processar essa informação, né, tipo, botar os números em ordem, depois as letras, você tem que conseguir prestar atenção no que tá acontecendo. E aí, se você se distrai, ou se você começa a pensar em outra coisa, ou ver alguma coisa fora, tu perde o fio da meada, tu perde o raciocínio. Então, a memória de trabalho, ela fica prejudicada, né, em quem tem déficit de atenção. Ou seja, mexer no celular, Marcelo, enquanto quando tá gravando podcast, pode deixar você desatento, né, Marcelo? E pode deixar você, tipo, né, não... Você tá confundindo o ovo e a galinha. Ser desatento faz a pessoa mexer no celular enquanto ela tá ouvindo podcast, não o contrário. Continuando, é isso aí. Tá bom. E, então, assim, resumindo, existem as memórias de longo prazo e de curto prazo, certo? Isso. E a memória que é aquela memória que, tipo... Sensorial. Antes de ser memória, isso, a sensorial, que ela tá chegando ali pra ser memória. Isso. Pra ser guardada. Isso. Tá. E aí, as memórias de curto prazo são essas de trabalho, são essas memórias que... Umas coisas mais banais, que a gente não tem necessidade de guardar por tanto tempo no cérebro, e que são as primeiras que a gente vai esquecer na hora de fazer a limpa aqui no HD, né? Isso, é aquela de, tipo, tu pegou o número de telefone e tu tá aguardando, não é 59326652, né? Aí tu vai, tipo, falando até chegar no lugar que tu consegue anotar. Isso é memória de trabalho. Depois, ela se vai, né? Ah,
Olha aí, ó. Eu tenho facilidade com isso. Decorar número rápido, assim. Tá, aí tem a memória de longo prazo. Isso. Que são as memórias mais edificantes, digamos assim. Que formam o nosso caráter. Mas, lá vai estar tudo. Vai estar quem eu sou, qual é a minha história de vida, onde eu vivo, né? Meu senso de self. Tudo que eu sou é minha memória. Se a gente tira a memória de longo prazo de alguém, ela perde a identidade. Ela perde a personalidade. Vira uma batata. Vira uma batata com amnésia, né? Tá, eu gostei de entender mais sobre isso, porque às vezes a gente, como você falou, né, desde que o mundo é mundo se fala em memória, Sim. mas a gente sabe a memória numa uma forma mais abstrata, né, da palavra memória, e a gente entende o que é a memória em si, mas a gente não entende os tipos, não entende como é que ela funciona na nossa cabeça em si, né, como ela é armazenada. Eu acho isso que foi bem importante ser falado aqui. Você tem mais alguma coisa a falar? Lembra de mais alguma coisa pra falar neste episódio sobre memória, Marcelo? Sobre o filme do Adam Sandler. Aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, com a Drew Barrymore. Que todo dia ela acorda e esquece. Esse é um filme que relata uma pessoa que tem uma amnésia anterógrada, que ela não forma novas memórias episódicas. Então, ela nunca lembra quem ele é. Novas memórias declarativas, né? Ela nunca lembra quem ele é, mas ela, de algum jeito, sabe que ela ama ele, que ela gosta dele, né? Olha aí o negócio. Gostei. E uma coisa que você falou agora, que me ocorreu assim, é a amnésia. Como é que essa danada dessa amnésia funciona? Porque assim, até onde eu sei, tem vários tipos de amnésia, por vários motivos, né? Mas assim, uma que é bem comum, bastante as pessoas têm amnésia alcoólica, por exemplo. Bebeu demais, e aí o cérebro, sei lá, sobrecarregou, e aí já era, não gravou aquilo ali, aí fica sempre aquela sensação de que são flashes que aconteceram ali, ou nem isso, ou só é o apagão mesmo. Mas assim, uma coisa que sempre me veio uma curiosidade de saber como é que funciona, é porque assim, isso é uma coisa que aconteceu na minha vida, que é a minha mãe, ela teve um processo traumático, e que ela perdeu minha irmã, e até os meus 3 anos de idade ela teve amnésia, ela não lembrava quem eu era. Só que depois que eu passei dos 3 anos de idade, houve um evento, não sei o que foi que desencadeou, mas ela lembrou de mim, ela lembrou de tudo, ela lembrou de tudo que tinha acontecido, e conseguiu encaixar aquela pecinha que tava faltando na memória dela, assim. Então, isso sempre foi algo que eu tive bastante curiosidade de entender como é que funciona essa amnésia e por que é possível voltar a lembrar das coisas, assim. Então, como tu falou, tem vários tipos de amnésia, né? Mas, a grosso modo, a gente pode dividir elas em 3. Amnésia anterógrada, global transitória e retrógrada. O que significa isso? Anterógrada é tu fazer novas memórias, né? Então, a pessoa que ela começa a viver a vida dela, mas ela não consegue formar novas memórias. Ela ainda lembra quem ela lembra o que ela fez ontem, mas o que ela fez a partir do momento da amnésia, que ela desenvolve a amnésia, ela não consegue mais formar novas memórias. Tem um caso famoso, que se chama de caso HM, que eles precisaram tirar uma boa parte do cérebro dele, que fez com que ele não conseguisse formar novas memórias. Então ele foi envelhecendo e ele achava que ele tinha 27 anos ainda, né? Tipo, ele não lembrava. O ontem dele era o ontem de antes da cirurgia, mas as novas memórias não estavam lá, né? As declarativas. Que zoado isso, então, né? Isso era uma amnésia anterógrada. Aí tem a global transitória, que acontece muito com, por exemplo, quem sofre acidentes, né? Tipo, a pessoa fica confusa e ela esquece um pouco do passado e fica um tempo sem formar novas memórias, mas depois ela volta ao normal, mas fica aquela lacuna. Tipo, aqueles 2 dias ali que a pessoa tava contundida, ela não lembra, né? Por isso que é transitória. E aí tem a retrógrada, que é a pessoa sofre um acidente ou tem alguma doença ou faz uma cirurgia e ela esquece coisas do passado, né? Ela consegue formar novas memórias, mas ela não lembra, sei lá, nada da infância, ou não lembra de um trecho da vida, né? Essa é que normalmente costuma incomodar as pessoas, né? Do tipo, nossa, eu tô tentando lembrar da 7ª série, eu não lembro nada do que eu aprendi na 7ª série, né? Isso seria uma amnésia retrógrada. Não tava lá pra avaliar, né, a mãe, mas se ela lembrou em algum momento,
provavelmente ela teve um período ali onde parecia ser uma amnésia anterógrada, né? Ela não conseguia aprender que tu era tu e guardar que tu tava ali e tal, mas tu tava sendo guardado, porque ela tava tendo um problema, provavelmente era de recuperação. Então a informação tava entrando, ela tava prestando atenção, ela tava codificando, ela tava armazenando, mas ela não tava conseguindo recuperar. Era como se fosse um arquivo que tava corrompido. E aí, em algum momento ali, passou um desfragmentador, organizou a memória e ela, opa, conseguiu recuperar. Porque ela só conseguiu recuperar porque tinha informação lá, em algum lugar, né? Então significa que estava sendo codificado e estava sendo armazenado, né? Pelo menos uma parte, né? Mas ela não estava conseguindo recuperar. Bah, e agora eu lembrei de uma coisa importante. A gente já tá chegando no final do nosso episódio. Eu esqueci que tinha tempo. Né, Marcelo? A gente tem um tempo, a gente tem uma combinação com o nosso editor, a gente não quer fazer ele sofrer. E isso chama outra memória. Então, assim, isso é outra memória. Isso é outra memória prospectiva, é memória pro futuro, das coisas que a gente tem pra fazer. E aí, lembrar de parar o episódio com antes de 1 hora é uma memória prospectiva. Até o último minuto deste episódio tem informação. Tem. Aqui, até quando a gente erra a informação. Então, galera, muito obrigada por ter chegado até aqui, pela paciência. E como vocês já sabem, já estão cansados, carecas de saber. Quer sugerir novo episódio, nova temática, novas pessoas? Pode mandar DM pra gente lá no Instagram do @doutordemente. Pode mandar DM pra gente no Twitter do @Marcelo Rigoli. E a gente vai estar sempre olhando e sempre trazendo novos episódios aqui pra vocês. Lembrando que quinzenais agora. E é isso, né? Isso. Obrigada por tudo e até a próxima. Tá. Pra citar o filósofo Rogerinho, acabou o programa.